Olá, a TVE abre espaço neste panorama especial para um tema que não sai da agenda do brasileiro e do capixaba em especial, a habitação. A Constituição brasileira garante, no seu artigo 6º, a habitação é um direito social, como é a saúde, a educação, a alimentação. Mas como garantir moradia digna quando a gente olha para o lado e vê cidades que crescem desordenadamente, pessoas que mal conseguem se sustentar, conflitos em relação à posse e à propriedade das terras e políticas públicas que não dão conta do recado. O déficit habitacional brasileiro já chega perto de 8 milhões de moradias, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. E a maior parte dessa demanda, cerca de 90%, está aqui nas grandes cidades. Só aqui no Espírito Santo, cerca de 100 mil famílias precisam de um lugar digno para morar. Mas o processo de elaboração de uma ampla política pública de habitação, que atenda principalmente quem mais precisa, já está sendo preparado tanto pelo governo do estado quanto por municípios capixabas. O Instituto Jones dos Santos Neves reuniu aqui em Vitória, em um amplo seminário, especialistas e gestores públicos para trocar informações e experiências. O seminário reuniu mais de 100 pessoas no auditório do edifício Fábio Rusch. Na abertura, o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Vicente, mostrou o cenário no qual o trabalho deve ser feito. Crise fiscal da União, que reduz o volume de recursos para políticas habitacionais, alta taxa de desemprego, que afasta compradores de imóveis, e a necessidade de revitalizar a indústria da construção civil. Eu acho que é uma preocupação nesse conjunto, não só da habitação, mas com a mobilidade urbana, a infraestrutura urbana, o saneamento básico. Então, toda essa infraestrutura que dá sob a nossa responsabilidade, nós estamos ainda no início de governo, por isso chamamos esse seminário de habitação em cidades, trazendo aqui as grandes autoridades que conhecem esse assunto no Brasil e quem sabe até no mundo, na América Latina, para nos dar diretrizes dos programas que o governo e a iniciativa privada têm que fazer nos próximos anos e, evidentemente, com a parceria do Governo do Estado do Espírito Santo, da SEDURB, do Instituto Jones dos Santos Neves e das prefeituras municipais. O secretário nacional de Habitação, Celso Matsuda, informou que o governo federal está preparando um projeto de lei para modificar o programa Minha Casa Minha Vida, voltado ao financiamento de habitação para baixa renda. Diante da grave crise fiscal do país, o secretário disse que a ideia não é acabar com o programa, mas propor novos modelos de acesso à habitação com parcerias público-privadas e a inclusão do aluguel social. Nossa grande preocupação agora, e esse é o objetivo principal da Secretaria e do programa Minha Casa Minha Vida, é atender a população mais carente, né? Atender os pobres, né? E para isso, é claro que a gente vai em busca de todas as possibilidades de aumentar a produtividade dos recursos já existentes, né? No sentido de aumentar as possibilidades de uma moradia digna, que é essa a ideia. Então, dentro dessas possibilidades de moradia digna, nós entendemos também que moradia digna nem sempre é entregar uma unidade nova a quem precisa, mas também dar condições para que ele tenha, nem que seja por uma temporada, enquanto ele não tem condições de adquirir uma casa própria, ele ter, digamos assim, a possibilidade de morar provisoriamente num conjunto habitacional gerido pelo governo, gerido aí pelos entes públicos, praticamente numa fase bem curta. Então nós estamos falando de assistência, de melhoria, de assistência, digamos assim, que a gente chama de assistida, né? Assistida ao morador carente, principalmente ao morador que a gente chama de morador de rua, né? Que é aquele que efetivamente não tem condições nenhuma, mas também nós estamos criando uma outra figura, chamada de locação social. Locação social será uma parceria público-privada, onde moradores que trabalham, que têm uma renda, mas uma renda não suficiente para adquirir uma casa própria e que ficarão por uma temporada pagando um aluguel. Nós também vamos criar programas em que nós destinamos recursos, de um lado, com tesouros do governo, para a população, digamos assim, que a ser definida pelo ente público, pela prefeitura, pela localidade, mas também nós vamos financiar para aqueles que podem pagar, evidentemente, até 30% da sua renda, material de construção. Material de construção, com assistência técnica, que isso é muito importante, não é simplesmente ir lá e comprar material, mas ter uma assistência técnica, uma orientação de engenheiro ou de um arquiteto, nós estamos firmando convênio nesse sentido,
Então, isso aí são as iniciativas que estamos fazendo, investindo, por exemplo, também muito por causa disso na regularização fundiária. Né? A regularização fundiária é importante. Hoje tem muita gente que quer até pedir um financiamento, até construir a sua casa, mas ele não tem a regularização do título. Né? Então nós estamos investindo também nessa área. Então estamos abrindo vários leques, vários programas, sem descaracterizar e sem abandonar o que o programa Minha Casa Minha Vida fez até agora. Raine Ferretti, representante da ONU Habitat, que é o braço das Nações Unidas para a Habitação, lembrou que as políticas públicas devem estar integradas às agendas globais de desenvolvimento sustentável. Para ela, não é possível planejar moradia sem levar em conta o desenvolvimento das próprias cidades e buscar soluções para um dilema atual. A habitação acessível geralmente não é adequada e a habitação, quando é adequada, não é acessível. Para a gente considerar uma habitação, uma moradia adequada, a gente tem que cumprir pelo menos 7 critérios. Um desses critérios é a acessibilidade em termos de acesso aos grupos mais vulneráveis, por exemplo, pessoas com deficiência, mulheres, jovens, grupos que são comumente discriminados, que tenham acesso à moradia, então esse é um tema da acessibilidade. Um segundo critério é o custo. O custo ele tem que ser acessível, ou seja, essa pessoa ela não pode despender financeiramente de recursos para ter aquela moradia se esse recurso lhe faz falta para cumprir outros direitos humanos. Então, o tema do custo, ele também é importante, é fundamental. E aliado a esses dois, tem vários outros critérios, como a segurança da posse, que traz uma proteção jurídica para essa família, para essa pessoa, a localização dessa moradia, a habitabilidade, as condições de infraestrutura dessa moradia. Temos 7 critérios e hoje a gente vê muitos exemplos onde justamente a habitação ela é acessível, mas não tem a qualidade, ou ela tem a qualidade, mas não é acessível, nesse caso financeiramente, por parte, grande parte da população. Eduarda Larroque, diretora do Instituto Jones Santos Neves, reforça: os projetos não devem ser apenas de habitação, precisam ser de desenvolvimento urbano sustentável. E para ter acesso a recursos de financiamento, inclusive do exterior, as prefeituras precisam ser qualificadas para elaborar projetos estruturantes. O que a gente abordou aqui é a importância da qualidade da cidade, não só da casa. Então a habitação tem que ir junto com o projeto de segurança, junto com o projeto de meio ambiente. Então, assim, a gente tem que enfatizar a qualidade do processo de desenvolvimento urbano e não apenas um eixo só de desenvolvimento, olhar isoladamente para a habitação. E, do nosso ponto de vista, agora eu vou assumir uma função também junto ao Banestes, que vai ajudar a qualificar as prefeituras para fazer projetos estruturantes e captar recursos junto ao governo federal, junto a bancos privados e públicos. A situação não é ótima, mas eu estou muito otimista com relação às possibilidades que o governo tem. O governo do Espírito Santo é o único que tem nota A do Tesouro Nacional, então tem capacidade de endividamento e a gente quer dar qualidade técnica para as prefeituras fazerem bons projetos para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. Mestre em administração pública e especialista no setor, Felipe Yang disse que o desafio é enorme porque é impossível prever o futuro das cidades. Assim, não há fórmulas prontas, mas não dá para ficar parado. A gente tem que sonhar com o que a gente deseja para tentar direcionar a forma urbana que a gente deseja. Acho que essa é a única fórmula que a gente tem hoje no momento plausível de reflexão. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar que a gente pode aprender com as lições do passado. Vou dar um exemplo. Algumas tecnologias determinaram a forma da cidade. A forma urbana, vertical, ela só foi possível com a invenção do transporte vertical dos elevadores. A cidade horizontal espraiada, ela só foi possível com a invenção do motor à explosão e a disseminação maciça dos carros. Qual vai ser a forma urbana que nós vamos ter em função dessa mudança exponencial de tecnologia que nós temos? Nós não sabemos, mas nós sabemos que o poder econômico e o poder social e o poder das tecnologias são as forças motrizes dessa forma. Sendo que, muito mais agora do que no passado, eu acho que os grupos sociais podem se empoderar para ter uma voz sobre o formato desejável de uma cidade. A gente quer uma cidade que as pessoas morem mais perto do seu trabalho,
A gente quer uma cidade que tenha mais verde e menos cinza. A gente quer uma cidade onde os cidadãos sejam mais saudáveis. Todos esses parâmetros, se você compara a cidade hoje com 30 anos para trás, nós pioramos. As pessoas estão mais doentes, as pessoas estão mais obesas, muito em consequência da forma urbana. Então a gente pelo menos sabe as perguntas que a gente tem que fazer. Ao perguntar e imaginar esse futuro, a gente tem que trabalhar para usar as tecnologias para construir essas novas cidades e não ser vítima delas. A experiência na maior cidade da América do Sul no enfrentamento do déficit habitacional também foi apresentada no seminário. O secretário de Habitação de Interesse Social de São Paulo, Fernando Chucre, fez questão de frisar que as políticas públicas não podem ser interrompidas de um governo para outro, muito menos contaminadas por ideologias. E apesar dos muitos interesses envolvidos, eles não são conflitantes. O mercado e os movimentos de moradias querem produzir mais unidades habitacionais. O mercado pelo motivo, claro, de empreender e os movimentos no sentido de atender as famílias com moradia digna, que é o movimento que eles fazem normalmente. Então não existe conflito, o que existe é uma discussão sobre o modelo e por isso que eu digo que a gente não pode ter preconceito com relação aos modelos. O que importa é como o poder público e o privado viabilizar ferramentas ou instrumentos para financiar a produção da habitação de interesse social de maneira, é claro, que tenha sustentabilidade econômica para o poder público especialmente. Então, o desafio talvez seja a criação dos modelos econômicos e não de você, de uma certa maneira, unificar ou reduzir desentendimentos com relação a essas políticas. Para o governador Renato Casagrande, o momento é propício para o debate. Apesar da crise econômica que impõe sacrifícios, o Espírito Santo está com as contas públicas em ordem e não pode atrasar a implementação de políticas permanentes para enfrentar a questão habitacional. Ele mesmo é defensor de uma ideia que vem se mostrando eficiente em várias cidades do mundo: a revitalização do centro das metrópoles, inclusive para projetos residenciais voltados à população de baixa renda. Vejo com muita possibilidade, especialmente na região central de Vitória, onde a gente pode melhorar prédios já existentes e fazemos esse trabalho junto com a Caixa Econômica Federal. Então, por isso nós estamos debatendo. Um dos temas é esse, além da construção direta, o aproveitamento de prédios desocupados, regularização fundiária que permite que o próprio proprietário possa fazer o investimento usando o seu terreno como garantia para fazer um financiamento. Então nós temos algumas alternativas que vai além de um investimento direto dos governos, né, seja da União, dos estados e dos municípios. Também podemos buscar essas alternativas que ajudam a complementar o número de moradias. Com base nos estudos que já estão sendo feitos, o Instituto Jones dos Santos Neves vai preparar um documento que servirá de base para o governo do Espírito Santo propor aos representantes da sociedade capixaba e, em especial, ao Poder Legislativo, políticas públicas de longo prazo que ajudem o Estado a enfrentar o déficit habitacional. Junto com a SEDURB, com as demais secretarias, desenhar a política pública de desenvolvimento das cidades. E vamos desenhar junto também dos conselhos de desenvolvimento regional que nós estamos montando em todas as 9 micro-regiões do Estado. Em cada região, em cada realidade, vai ter uma resposta diferente. O Espírito Santo realmente está numa posição ímpar. O único estado do Brasil que tem nota A no Tesouro. Então nós podemos captar recursos, alavancar, né, com o nosso Fundo Soberano do Petróleo, que o governador Casagrande, com grande sabedoria, colocou para investir nas futuras gerações. Esse fundo pode ajudar a trazer outros fundos de outros países, fundos privados, para que esses investimentos sejam feitos. Quer dizer, eu acho que o equilíbrio fiscal do Estado, os recursos do petróleo vão nos permitir alavancar recursos suficientes para financiar os projetos de desenvolvimento e os projetos de completar e corrigir a nossa urbanização.